Atenção, fãs de zumbis. 28 Years Later chega aos cinemas esse ano de 2025, trazendo de volta o caos do vírus da raiva quase 3 décadas após o surto original. O novo capítulo promete expandir drasticamente o universo da franquia. O terceiro filme deve abordar um mundo em colapso global, onde o vírus já não é apenas um problema britânico. Ele se tornou uma pandemia incontrolável. Deixe aquele like espacial, inscreva-se no canal e marque o sininho para receber conteúdo de toda a galáxia. Na Inglaterra, um grupo de ativistas invade um laboratório de pesquisa animal para libertar macacos que estão sendo usados em testes científicos. Mas o que eles não sabem é que os animais estão infectados com um vírus altamente contagioso chamado Rage, raiva. Uma mutação que transforma os hospedeiros em seres irracionais e extremamente violentos, em questão de segundos. Pouco tempo depois, o vírus se espalha por todo o Reino Unido, levando o país ao colapso completo. É nesse cenário que conhecemos Jim, um jovem que acorda de um coma em um hospital de Londres, 28 dias após o surto. Sozinho, confuso e sem saber do que aconteceu, ele encontra uma cidade completamente deserta e em ruínas. Enquanto busca respostas, Jim se depara com os infectados e é resgatado por outros sobreviventes, como Selena, uma mulher pragmática e endurecida pelos horrores do novo mundo. Juntos eles partem em uma jornada para encontrar abrigo, segurança e, talvez, esperança. Mas logo descobrem que o maior perigo pode não ser os infectados, e sim os próprios humanos que restaram. 28 Years Later não é apenas um filme de terror, mas uma experiência visceral sobre sobrevivência, desespero e o que resta da humanidade quando tudo colapsa. O homem por trás do surto inicial foi o aclamado diretor britânico Danny Boyle. Danny Boyle já era respeitado no cinema por filmes como Trainspotting, 1996, e em 28 Days Later, ele decidiu explorar o terror de uma forma crua e realista. Boyle quis fugir do conceito tradicional de zumbis mortos-vivos e criou, junto com o roteirista Alex Garland, um vírus que transforma as pessoas em criaturas vivas, rápidas e movidas apenas por raiva. Ele apostou em câmeras digitais portáteis, algo incomum para essa época, o que deu ao filme uma estética mais documental e caótica, quase como se fosse um registro real de um apocalipse. Mais tarde, Boyle dirigiria o vencedor do Oscar, Quem Quer Ser um Milionário, de 2008, mas muitos fãs ainda consideram 28 Dias Depois um de seus trabalhos mais impactantes. Apesar de muitos chamarem os infectados de zumbis, Danny Boyle e o roteirista Alex Garland insistem que não são. O vírus Rage não mata e depois reanima as pessoas. Ele apenas remove todo o controle racional, deixando os infectados vivos, mas consumidos por fúria. Segundo Boyle, isso torna tudo ainda mais assustador, porque é só uma versão extrema do que já existe dentro do ser humano. O filme foi gravado com câmeras digitais Canon Sil L1, o que deu aquela estética suja e realista. Isso também permitiu filmar em locais públicos de Londres, sem precisar fechar as ruas por muito tempo. Muitas cenas foram feitas em menos de 1 hora, ao amanhecer, com pouquíssima equipe. Para mostrar uma Londres apocalíptica, a produção filmou nas primeiras horas da manhã, em dias de semana, com o apoio da polícia para bloquear o tráfego por poucos minutos. Cenas como a da ponte de Westminster completamente deserta foram feitas às 4 horas da manhã, e com equipes correndo contra o tempo. Eles usavam mulheres vestidas com roupas de freiras para distrair motoristas curiosos e evitar buzinas durante as gravações. O roteirista Alex Garland se inspirou em casos reais de raiva humana, além de surtos de violência social. Ele queria mostrar como um vírus poderia destruir não só o corpo, mas o senso moral de uma sociedade. O nome Rage, raiva, não é só pelo vírus. É uma metáfora para o ódio coletivo. O filme tem 3 finais diferentes, incluindo um alternativo que quase foi o final oficial. Nele, os roteiristas optaram por um desfecho muito mais trágico e sem esperança. Mas acabaram voltando atrás para deixar uma pontinha de otimismo no ar. Ainda assim, os extras em DVD trazem essas versões para os fãs mais curiosos. Embora não seja tecnicamente um filme de zumbis, 28 Dias Depois influenciou diretamente o renascimento do gênero nos anos 2000. Filmes como Extermínio 2, Madrugada dos Mortos, 2004, e até séries como The Walking Dead beberam direto da fonte criada por Boyle e Garland, especialmente com os infectados correndo em vez de andarem lentamente. Seis meses após os eventos devastadores do primeiro filme, o Reino Unido está devastado.
Mas a ameaça do vírus da raiva aparentemente chegou ao fim. A infecção parece ter sido contida, e os infectados morreram de fome, sem ninguém mais para contaminar. Agora, as forças militares dos Estados Unidos, junto com uma coalizão internacional, iniciam uma operação massiva de reconstrução e repopulação da cidade de Londres. O local escolhido para dar início ao retorno dos civis é a chamada Zona Verde, uma área altamente vigiada e segura, onde sobreviventes britânicos são lentamente reintegrados. É ali que reencontramos Dawn, um pai marcado pela tragédia, que tenta reconstruir a vida após os eventos traumáticos da primeira onda de infecção. Com a chegada de seus filhos, Andy e Tammy, vindos de um campo de refugiados no exterior, ele tenta esconder um segredo sombrio sobre o que aconteceu durante o surto. No entanto, a reintrodução da população não ocorre sem riscos. A estrutura militarizada, os protocolos rígidos e a falsa sensação de segurança se mostram frágeis demais quando uma nova ameaça silenciosa começa a se formar. Quando uma nova variante do vírus ressurge, mais silenciosa, mais traiçoeira, o caos retorna de forma ainda mais brutal. Enquanto a infecção se espalha novamente, a segunda onda de terror se instala. Civis, soldados e cientistas se veem encurralados entre protocolos falhos, ordens impiedosas de quarentena e a necessidade desesperada de sobrevivência. No meio do caos, os filhos de Dawn se tornam peças-chave, não só para escapar do inferno que Londres volta a se tornar, mas também por carregarem algo em seu sangue que pode mudar o rumo da epidemia. 28 Weeks Later aumenta a escala do primeiro filme, substituindo o terror íntimo e silencioso por uma sensação de desespero coletivo e urbano. É um retrato de como o medo pode se espalhar tão rápido quanto o próprio vírus, e como o verdadeiro perigo pode vir tanto dos infectados quanto das autoridades que tentam controlar o surto a qualquer custo. Já a sequência, 28 Weeks Later, foi entregue a um novo nome. O diretor espanhol, Juan Carlos Fresnadillo. Fresnadillo trouxe uma nova pegada para a franquia. Mais ação, mais tensão política e uma visão mais ampla do apocalipse. Diferente de Boyle, que focou na introspecção e no terror psicológico, Fresnadillo criou cenas grandiosas, como a icônica fuga de helicóptero e os ataques em massa, explorando o terror coletivo e o pânico urbano. Ele também teve a difícil missão de continuar uma história que já era cultuada e conseguiu isso ao expandir o universo sem repetir fórmulas. Fresnadillo, aliás, vinha do cinema independente espanhol e usou sua visão autoral para equilibrar terror e emoção familiar no enredo. O resultado é um filme mais explosivo e com uma crítica afiada sobre a forma como governos lidam com crises globais, algo que soa ainda mais atual hoje em dia. Apesar de não dirigir o segundo filme, Danny Boyle esteve envolvido como produtor executivo e ajudou a definir o tom da sequência. Ele também dirigiu a icônica cena de abertura, que mostra a primeira onda do surto. Boyle queria garantir que o filme tivesse uma introdução impactante, e conseguiu. Enquanto 28 dias depois era um filme totalmente britânico, 28 semanas depois teve produção conjunta com estúdios americanos, o que influenciou o tom mais militarizado e focado em ação. O elenco também conta com atores internacionais como Jeremy Renner, Rose Byrne e Harold Perrineau, dando uma nova cara da franquia. Uma das cenas mais memoráveis, onde um helicóptero enfrenta infectados em campo aberto, foi parcialmente feita com efeitos práticos reais, combinados com efeitos digitais. A produção usou ventiladores gigantes, dublês e muito sangue falso para simular o impacto das hélices nos corpos. Brutal, mas bem feito. O ator Macintosh Muggleton, que interpreta Andy, o filho mais novo, realmente tem heterocromia, ou seja, olhos de cores diferentes. O roteiro usou essa característica única como parte da trama, fazendo com que a condição dele se tornasse um elemento-chave na nova mutação do vírus. Nos segundos finais do filme, vemos o vírus chegando a outros países, sugerindo que o surto agora é global. Essa sequência final foi filmada no metrô de Paris e foi pensada para dar gancho a uma continuação. O filme consultou virologistas e especialistas militares para criar um cenário plausível. Muitos elementos, como as zonas de contenção, o uso de quarentenas e a resposta internacional, foram baseados em protocolos reais de surtos infecciosos. Em 28 semanas depois, os infectados se movem ainda mais rápido que no primeiro filme. A equipe de dublês foi treinada por atletas para simular a corrida insana dos contaminados, aumentando o terror e o realismo. Nada de andar devagar. Os infectados aqui correm como se disputassem os 100 metros rasos nas Olimpíadas. Só que com raiva. Enquanto 28 Days Later mostrou o início do colapso e 28 Weeks Later revelou a falha da tentativa de controle, o terceiro filme deve abordar um mundo em colapso global,
onde o vírus já não é apenas um problema britânico. Ele se tornou uma pandemia incontrolável. 28 anos após o primeiro surto, o vírus Rage não é mais uma epidemia, é um apocalipse. Com o continente europeu praticamente colapsado e fronteiras sendo destruídas por milícias, cientistas exilados e autoridades desesperadas, a humanidade enfrenta seu maior desafio: adaptar-se ou ser extinta. Em meio ao caos, uma jovem imune ao vírus pode ser a última esperança de cura, mas ela está desaparecida, e grupos rivais, entre sobreviventes, mercenários e governos ocultos, estão em uma corrida sangrenta para encontrá-la. Enquanto zonas seguras viram prisões e a linha entre o homem e o monstro se apaga, a luta já não é apenas contra os infectados, mas contra tudo o que restou da nossa humanidade. O retorno de Danny Boyle e Alex Garland, com direção mais sombria e focada no impacto social do colapso. O que esperar deste terceiro filme? Escopo global, com ambientações em diferentes países da Europa ou até além. Um novo protagonista, mas com possibilidade de aparição de personagens antigos ou conexões diretas com Andy e Tammy. Mais crítica política e social, explorando governos autoritários, desinformação e o caos moral em meio ao fim do mundo. Uma narrativa mais adulta e intensa, fechando essa trilogia com força emocional e destruição em larga escala. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva para receber conteúdos quentinhos do cinema e de todos os planetas. Até a próxima!